Olá, o curso é de modelagem dinâmica de máquinas síncronas. Meu nome é Marcelo Semensato, sou professor do Instituto Federal de Goiás, campus Jataí. Anteriormente, vimos o fluxo girante do estator e o fluxo girante do rotor. No caso do gerador, o rotor induz tensão nas bobinas do estator. O fluxo estator tenta se opor ao fluxo do rotor. No caso do motor, motor síncrono, o estator produz um fluxo girante e o rotor tenta se opor a essa variação, girando com a mesma velocidade do campo. Foi visto que a máquina elétrica pode ser modelada, ou seja, analisada analiticamente por 3 bobinas defasadas 120 graus e um rotor de 2 polos. Então a modelagem, começa aqui a modelagem dinâmica da máquina síncrona. Eu tenho 3 fases, A, B e C. 3 bobinas, A, B e C. Representando a máquina síncrona, o estator da máquina síncrona. Eu posso modelar através de 3 equações. Tensão na fase A, tensão na fase B e tensão na fase C. Tensão na fase A é RA e A mais derivada do fluxo A. Se P é derivada. VB igual a RB e B mais derivado do fluxo B. VC igual a RC e C mais derivado do fluxo C. Sendo que a derivada do fluxo A é igual a mutância própria vezes A mais mutância mútua entre a bobina A e a B vezes B, que produz um fluxo em A, mais a adutância mútua entre a bobina A e a bobina C vezes a corrente C, mais a adutância mútua entre a bobina A e o rotor vezes a corrente do rotor, IF. Análogo para o fluxo B e o fluxo C. Essas 3 equações podem ser colocadas aqui nessa primeira e derivadas, fluxo A, B e C. Vou ter 3 equações diferenciais de difícil resolução. E também outro problema vai ser o fluxo do rotor, ou seja, que ele vai variar, eu vou ter um cosseno de alfa na indutância mútua entre a bobina A e o rotor. E esse LEAF vai variar também devido à variação da permeabilidade do meio, devido à saliência dos polos. A melhor modelagem é a transformada do eixo A, B e C nos eixos D e Q, com o eixo D no rotor, no eixo preferencial de fluxo do rotor, e o eixo Q sem fluxo, ou seja, em quadratura com o eixo D. A projeção de A, B e C, das bobinas A, B e C fixas no eixo girante D e Q, vai facilitar muito essa modelagem, trazendo equações contínuas para a resolução do problema. Para simplificar essa modelagem, eu posso transformar o eixo A, B e C nos eixos D e Q, que são os eixos a transformar de Park. Então eu posso fazer primeiro a transformar de Clark e transformar os eixos A e B e C nos eixos alfa e beta, que são fixos no estator, como o eixo A, B e C fixo no estator, e depois trazer a transformada de Park, fazer a transformação dos eixos alfa e beta no eixo D e Q, que são girantes, junto com o rotor, com a mesma velocidade do rotor. Se eu tiver ondas senoidais na fase A, B e C, eu vou ter ondas senoidais no alfa e beta, que é fixo no estator. E vou ter valores contínuos no eixo D e Q, valor contínuo. Então, 3 fases eu posso transformar em 2 fases, simplificando o equacionamento da máquina síncrona, que gira com velocidade, mesma velocidade do rotor, velocidade ômega, constante. Transformar de Clark. Eu posso transformar 3 fases em 2 fases, nos eixos alfa e beta fixo no estator. Então eu posso transformar o eixo A, B e C, ou seja, bobina A, B e C, nos eixos alfa e beta. Essa F é o fluxo girante do estator, Eu posso projetar ele na fase alfa e beta, conseguindo fluxo alfa e beta, que vão estar defasados de 90 graus entre si.
e vão continuar senoidais. Projeção de um vetor girante na fase A dá uma onda senoidal, e na fase alfa e na fase beta também dá uma onda senoidal. Assim como a defasagem desse fluxo girante do estator na fase A, B e C vai me dar uma onda senoidal e defasada de 120 graus, de acordo com a defasagem dos eixos entre si. A mesma transformação pode ser feita para corrente e tensão, mesma transformação. Aqui eu tenho a transformada de Clarke. Eu transformo o eixo A, B e C no eixo alfa e beta. Então eu vou transformar a força magnetomotriz do eixo A, B e C no eixo alfa e beta. Eu tenho que a força magnetomotriz do eixo alfa é N2 e alfa, que é igual a projeção desse do A. O A coincide com o alfa, então o A sempre coincide com o eixo alfa. Então eu tenho a projeção vai ser a mesma, força magnetomotriz projetada no eixo alfa vai ser N3 e A, mais N3 e B, a força magnetomotriz do eixo B, eu projeto no eixo alfa, eu vou ter vezes cosseno de 120 graus, e a projeção do eixo C, da força magnetomotriz do eixo C, N3 e C, cosseno de 240 graus, ou cosseno de 120 graus. Então eu vou ter aqui N3 e A menos meio e B menos meio e C. Eu vou ter então, vou ter aqui 1 menos meio e A e B e C. Aqui eu tenho a projeção do eixo A, B e C no eixo beta, que é perpendicular ao eixo alfa. N2 e beta, que é a força magnetomotriz no eixo beta, é igual a N3 e B. A projeção de A no eixo beta é zero, porque está perpendicular. Então, de B para beta, eu vou ter força magnetomotriz na fase B vezes cosseno de 30 graus, que é a diferença angular entre eles, mais N3 e C, que é a força magnetomotriz na fase C, cosseno de 150 graus, 120 mais 30, 150 graus. Então eu vou ter N3, raiz de 3 sobre 2 e B, menos raiz de 3 sobre 2 e C. Se eu quiser a transformada inversa também, eu quero tanto transformar IA, B e C para alfa e beta, quanto alfa e beta para ABC. Eu tenho que ter uma relação de espiras para ser equivalente, para poder transformar tanto diretamente quanto inversamente. Então, essa relação de espiras, de equivalência de espiras, é N3 sobre 2, igual a raiz de 2 sobre terços. Aí eu tenho essa equivalência, eu posso achar IA e B e C, e posso achar I alfa e beta. A transformada de Clarke de uma onda VA, VB, VC, 3 ondas, defasada 120 graus eletricamente, e a VA, VB, VC, vai me dar 2 ondas de mesma magnitude e defasadas entre si de 90 graus. Transformada de Park. A transformada de Park, eu faço a transformada do eixo alfa e beta nos eixos D e Q. Alfa e beta nos eixos D e Q. Sendo o eixo D, ele é preferencial ao fluxo do rotor. E o eixo Q é em quadratura ao fluxo do rotor, ao eixo preferencial do fluxo do rotor. Alfa e beta projetado no eixo D, eu tenho o seguinte, alfa projetado no eixo D é alfa cosseno de delta M. E beta seno de delta M, eu tenho a projeção no eixo D. A projeção de alfa e beta no eixo Q, eu tenho que projeção de A no eixo Q é cosseno de 120 graus, que vai ser a mesma coisa que menos seno de θm. 120 graus, não, 90 graus mais θm. Então vai dar menos seno de θm.
E a projeção do I beta no eixo Q, vai ser esse ângulo aqui, ó, cosseno de θm, que é o mesmo aqui. Então eu tenho essa matriz. A transformada inversa é válida também. Então a equivalência de Spírias é igual a 1, N1 para N2 é igual a 1. A transformada inversa é válida. Eu tenho esse rotor, tá, uma defasagem com o ângulo do eixo alfa. Então, uma defasagem aqui, θm. A transformada A, B e C, das tensões A e B e C da fase A, B e C, então defasadas 120 graus, elas vão dar contínua. Vai dar VD contínua, a transformada de Park é contínua. 1 aqui nesse caso e VQ 0 nesse caso. Nesse caso, foi adotado que o vetor espacial girante tensão está em fase com o eixo preferencial do rotor, ou seja, em fase com D. Por isso que ele anda junto com o eixo D. A projeção nele sempre vai ser 1, sempre ele vai dar o valor dele. Então, eu tenho 1 aqui e a projeção no eixo em quadratura é 0, então VQ é 0. É mais fácil analisar quando você analisa através de um vetor girante, tensão ou corrente ou fluxo. Nesse caso, se eu tiver um vetor tensão girante, não tiver em fase com o rotor, tiver ele defasado em relação ao eixo preferencial do rotor, vetor girante tensão, eu vou ter um VD diferente, 0,8 e um VQ diferente, 0,2. Acontece a mesma coisa com o vetor girante corrente. Se eu tiver uma defasagem, eu vou ter a projeção no eixo D e Q com valores, e não VQ0 e VD1. Nesse caso aqui, eu tenho 1 e 0 porque o eixo D coincide com o V, com o vetor girante. Esse vetor gira com a mesma velocidade do rotor, ou seja, devido à mesma frequência das ondas do estator, das ondas elétricas do estator. Aqui eu tenho a transformada direta de Park. Então eu posso transformar diretamente IA e B e C nos eixos D e Q, que giram junto com o rotor. As equações dinâmicas da máquina síncrona. Eu tenho que VA, tensão VA da máquina do eixo A é igual a RA e A mais derivado do fluxo A. VB é igual a RB vezes B mais derivado do fluxo B. E VC é igual a RC e C mais derivado do fluxo C. Essa tensão total na fase A, tensão total na fase B e tensão total na fase C. Eu sei que as três bobinas são iguais, então eu tenho RA, RB igual a RC. E P, como eu já comentei, é derivada no tempo. Fazendo a transformação de Park das tensões A, B e C aqui, eu coloco nessa equação aqui, ó. Vou utilizar a primeira equação que é o VD, no caso VD. Eu coloco aqui VA, VB e VC. Eu vou achar o VD, vou achar a tensão VD. Então eu posso dividir essa primeira parcela aqui, RA e A, mais derivada do fluxo A. Eu divido essa parcela e essa parcela, essa parcela, essa parcela. Então, eu vou ficar VD igual, colocando RA em evidências, raiz de 2/3, IA, cosseno de alfa, mais IB, cosseno de alfa, menos 120 graus, mais IC, cosseno de alfa, mais 120 graus. Mais a outra parcela que eu dividi, raiz de 2/3, derivado do fluxo A, cosseno de alfa, mais derivado do fluxo B, cosseno de alfa, menos 120 graus, mais derivado do fluxo C, cosseno de alfa mais 120 graus. Eu sei que essa transformada aqui, ela vai me dar RA e D. Essa transformada aqui vai me dar ID, de acordo com essa transformação aqui, em cima, dá ID. E a de baixo, eu vou ter que trabalhar com ela. Então, eu vou ter aqui em cima RA e D, mais essa transformação de Clark aqui, de Park. Essa transformação de Park
embaixo. Eu não posso fazer a derivada direta assim, transformada da derivada direta. Então, eu vou ter que fazer um artifício. Eu uso esse artifício. Derivada do fluxo A, cosseno de alfa. Derivada do fluxo alfa, cosseno de alfa. Então, eu derivo o primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. Aquela regra conhecida. Então, fluxo A, derivada de cosseno de alfa, mais cosseno de alfa vezes derivada do fluxo A. Eu tenho que a derivada de cosseno alfa sendo que alfa é ômega t. Então, se o alfa, o rotor está girando, então alfa é ômega t. Então, eu tenho que a derivada do cosseno é menos seno de alfa. E a derivada de alfa t é menos, vai dar ômega, né? Que vai ficar tudo menos ômega seno de alfa. Então, eu tenho que a equação aqui em cima, a primeira aqui, vai ficar a derivada do fluxo A cosseno de alfa é igual a menos ômega seno de alfa fluxo A mais cosseno de alfa, eu conservo aqui, ó, o derivada do fluxo A. Se eu pegar, isolar esse termo aqui, ó, eu jogo esses dois, esse daqui para lá, fica esses dois aqui. Então, eu tenho cosseno de alfa derivada do fluxo A igual a derivada do fluxo A cosseno de alfa mais ômega seno de alfa fluxo A. Eu vou jogar essa expressão aqui nessa expressão aqui, cosseno de alfa derivado do fluxo A. Então, eu vou jogar, vai ficar assim. Joguei essa expressão toda aqui, tanto para a fase A, B e C também. Então, eu vou ter o seguinte, eu posso colocar em evidências o fluxo e separar cosseno e menos seno, que é transformada lá em cima é menos seno. Então, fica menos ômega menos seno. Então, vou ter a derivada aqui em evidência, aí de 2 sobre 3. Vou ter fluxo de A cosseno de alfa mais fluxo de B cosseno de alfa menos 120 graus, mais fluxo de C cosseno de alfa mais 120 graus. Então, aqui, essa transformada aqui vai me dar o fluxo D. O fluxo D. Eu tenho, então, a derivada do fluxo D. Aqui, ó, fica aqui derivada do fluxo D. E essa transformação aqui, menos seno, de fluxo A, fluxo B e fluxo C, vai me dar o fluxo Q, que é a derivada de menos seno. Então, menos ômega fluxo Q. Então, eu tenho a equação da tensão VD é igual a RA e D mais derivada do fluxo D menos ômega fluxo Q. Da mesma forma, eu tenho VQ, que é a tensão na bobina Q, ou seja, no eixo Q, na bobina Q, igual a RA e Q, mais derivada do fluxo Q, mais ômega, derivada, fluxo D, vezes fluxo D. E eu tenho o VF, que é igual a RF e F, mais a derivada do fluxo F. Ou seja, a tensão total do rotor, essa aqui é a tensão na bobina aqui, essa é a tensão no rotor, que é igual a RF e F mais a derivada do fluxo total concatenada no rotor. Se ID e Q são constantes, eu tenho essa expressão aqui que eu vou achar é constante, essa é constante e essa terceira é constante. Então, eu tenho que o fluxo no eixo D, ou na bobina D, é igual a LAF e F, ou seja, o fluxo mútuo mais o fluxo próprio. O fluxo mútuo, ele depende da distância mútua entre o rotor e o eixo A, que é a mesma nesse caso que do eixo D com o rotor. Então, é a mesma indutância. E vai ser constante nesse caso, porque o fluxo ele não tem uma direção variável, ele não varia a direção dele, nem a permeabilidade varia. Ele está constante, está girando junto, o rotor está girando junto com o eixo D. Então, essa parcela aqui vai ser constante, essa indutância mútua vai ser constante, e essa parcela ID também vai ser constante. Como a gente viu, a transformada de 3 tensões senoidais dá ID e Q constantes. Então, eu tenho a indutância própria, LD e D. E a indutância, o fluxo Q, fluxo na bobina Q,
é igual ao fluxo próprio só, porque eu não tenho fluxo mútuo. Ele está 90 graus do eixo preferencial do rotor, então não tenho fluxo mútuo, só fluxo próprio. E o fluxo no rotor é igual ao fluxo próprio, LFF e F, mais o fluxo mútuo, que é 3 meios de LAF, que é a indutância mútua entre o rotor e o eixo D, ou o rotor e o eixo A, que aqui significa a mesma coisa, e D, vezes a corrente D, que é a corrente da bobina D. Esse fluxo mútuo da bobina D com o rotor, eu tenho 3 meios. Vou explicar agora por que esses 3 meios, porque depende da fase B e C também, depende da fase B e da fase C. Aqui eu tenho as indutâncias mútuas em relação ao eixo direto do rotor são a indutância mútua LAF em relação ao eixo do rotor é igual à indutância mútua em relação ao eixo B, que é, se o rotor estiver aqui no eixo B, a indutância mútua seria a mesma. E se o rotor estivesse no eixo C, a indutância mútua seria igual, então igual a LCF. Então, LAF igual a LBF igual a LCF, se tivesse o rotor no eixo A, no eixo B e no eixo C. Se eu projetar as indutâncias mútuas B e C no eixo referencial A, eu vou ter, na bobina A, eu vou ter LAF mesmo, o próprio da bobina A, indutância mútua própria da bobina A. Eu vou ter, a bobina B, eu vou ter a LBF cosseno de 120 graus, então eu projeto o B no A, 120 graus, que vai dar menos meio de LAF, já que LAF igual a LBF igual a LCF. E vou ter a projeção da indutância mútua C aqui no eixo A, que vai dar cosseno de menos 120 graus. LCF cosseno de menos 120 graus, que é menos meio de LAF. Somando todos os fluxos no eixo A, eu vou ter que LAF, todos os fluxos mútuos, né, do eixo A em relação ao rotor, da bobina A em relação ao rotor, eu vou ter o seguinte: LAF e A mais menos meio de LAF e B mais menos meio de LAF e C. Soma esses três indutância mútua projetados no eixo A vezes a corrente e A e B e C. Vai ser igual a LAF e A menos meio LAF vezes IB menos IC. Como a corrente é equilibrada, IA mais IB mais IC igual a zero, eu tenho que ir colocando essa evidência, ó, menos meio LAF, menos meio LAF, eu vou ter evidência IB mais IC. Isso, como está equilibrado, é igual a menos IA. Então, menos meio com menos IA vai dar 1 meio de LAF. Então, LAF IA mais meio de LAF IA, eu vou ter que, vai ser 3 meios de LAF IA. A indutância mútua entre o fluxo mútuo, entre a bobina A e o rotor. Fluxo mútuo entre a bobina A e o rotor. Dá para ver que depende das bobinas B e C. Esse fluxo mútuo da bobina A com o rotor. Voltando aqui, eu tenho que o VD, pegando a expressão VD, então, lá em cima, é igual a RA e D mais derivada do fluxo D menos ômega fluxo Q vai ser igual a... Como a derivada do fluxo D é igual a zero, porque o fluxo D ele é constante, o fluxo D aqui é constante, eu vou ter a derivada desse termo aqui igual a zero. Então, eu vou ficar só com RA e D menos ômega fluxo Q. Mas eu tenho que o fluxo Q é igual aqui em cima, o fluxo Q é igual a LQ e Q. Então, eu vou ter que esse fluxo Q é igual a LQ e Q, eu substituo. Fica VD igual a RA e D menos ômega LQ e Q.
O fluxo Q, eu tenho que ele é igual a RA e Q mais derivada do fluxo Q mais ômega fluxo D, que é igual a RA e Q mais fluxo D, ômega fluxo D. Então, essa derivada também de fluxo Q aqui, ela é constante. Então, a derivada do fluxo Q é igual a zero. Então, eu vou ter só RA e Q mais ômega fluxo D. Se o fluxo D for essa expressão aqui, que a gente viu aqui em cima, o fluxo D é essa expressão aqui, eu vou ter que fluxo Q é igual a RA e Q mais ômega, que no caso 2πf, rotação do rotor, LAF e F mais LD e D. E VF é igual a RF e F mais derivada do fluxo F. Essa derivada do fluxo F, o fluxo F é constante, então eu vou ter só RF e F, a tensão no rotor. Essa daqui é constante, essa expressão aqui é constante do fluxo do rotor. Sendo que ômega-LQ é XQ, que é reatância síncrona de eixo em quadratura. E ômega-LD é XD, que é reatância síncrona de eixo direto. Então, eu vou ter aqui essas equações da máquina, dinâmica da máquina síncrona. Vou reduzir em 3 equações. Da bobina do eixo D, bobina D, que vai ser RA e D menos XQ e Q. Da bobina do eixo Q, VQ, igual a RA e Q mais ômega LAF e F, mais XD e D. E eu vou ter do rotor, RF e F, VF igual a RF e F. Se as resistências da bobina A e B forem muito pequenas, eu vou ter só essa expressão aqui, ó, vou reduzir ainda mais. Vou ter RA igual a zero, RA igual a zero, se a resistência for muito pequena, vou ter essas expressões aqui mais, eu reduzo ainda mais. Então, eu tenho 3 equações que são contínuas, 3 equações contínuas, não são diferenciais, o que facilita muito o meu trabalho. Eu posso estar lá trabalhando com A, B e C, através de transformar de Park em VD e VQ, encontrar ID e Q e retornar para as correntes A e B e C. Posso fazer a inversa também, trabalhar com as equações e depois encontrar as correntes reais, A, e B e C. A simulação, uma simulação que eu fiz para poder ver isso, essa simulação. Aqui é a transformada de Park da corrente desse circuito. Eu tenho a corrente desse circuito aqui, eu posso fazer a transformada de Park da corrente. Então eu tenho essa corrente, uma corrente girante, um vetor corrente girante eu tenho. A projeção desse vetor corrente girante, que é a corrente resultante do estator, que a gente está fazendo aqui, trabalhando com o estator, do eixo A, B e C transformado nos eixos D e Q no estator. Então, a gente tem esse vetor com uma defasagem. Esse vetor tem uma defasagem. Dependendo dessa defasagem, ele vai ter uma projeção no eixo D e Q. Ele gira junto, esse vetor corrente gira junto com o rotor. Então, essa vai ter uma defasagem em relação ao eixo D. De acordo com essa defasagem, vai ter uma projeção maior ou menor no eixo D e Q. Aqui eu considero o rotor alinhado com o eixo A. Ou seja, 0 graus. Ele está em 0 graus aqui o rotor. A corrente está o vetor corrente tem uma certa defasagem, que eu não sei qual que é. Eu vou fazer simulação, transformar a corrente A e B e C na corrente D e Q. Dá para ver que é contínuo esse valor. Fazendo a simulação, eu acho aqui que é 17,5. Essa contínua, esse valor de D. E o IQ, vai ser 11,6 ampere, contínuo também, valor contínuo.
Então eu posso tentar alinhar esse rotor, vou colocar esse rotor como tivesse em fase com o vetor I, vetor girante I. Vou colocar ele com um ângulo, como previ aí, tentar acertar o ângulo do rotor, π dividido por 5. Vai dar mais ou menos no eixo o rotor no eixo da corrente. Quer dizer, o rotor no eixo da corrente. Pronto, agora está mais ou menos perto do eixo da corrente. Ou seja, no eixo do I espacial, vetor girante espacial I. Eu olhando aqui, dá para ver que o ID ficou aqui, ó, 21 ampere, ID. O IQ, ele está se aproximando aproximando de zero aqui, aproximando de zero. Então eu achei quase alinhei o vetor I com o rotor. Quase alinhei o rotor, né? Na verdade, o rotor com o vetor espacial I, vetor girante I. E tem a mesma velocidade, eles têm a mesma velocidade. Voltando da simulação, eu tenho aqui o controle vetorial. O motor síncrono é análogo a um motor CC. O torque em uma máquina CC é igual ao fluxo da excitação independente vezes a corrente de armadura da máquina, vezes a constante K. A corrente de armadura é perpendicular ao fluxo. Se for mantido o fluxo constante, o torque pode ser controlado com o controle da corrente. Se eu manter esse fluxo constante, eu posso controlar o torque só através da corrente IA. O mesmo pode ser aplicado à máquina síncrona. Mantendo o fluxo do rotor constante, é possível controlar o torque e velocidade da máquina síncrona pela corrente em quadratura IQ do estator. É possível controlar o torque com a referência da corrente Q. Essa é a referência da corrente Q. Aqui e aqui. É possível manter o fluxo constante com a referência da corrente ID. Fluxo constante com ID, com a referência ID. ID comparado com ID, eu tenho um controlador aqui. Então, eu posso manter a referência que eu quero. Um controlador linear é utilizado, PI. Posso usar um controlador linear PI para fazer esse controle. Tem-se inversa de Park e Clark e as correntes de controle A e B e C resultante. Inversa de Park, Clark e as correntes resultantes, que vai para o PWM. Controlando o torque e velocidade, é possível reduzir a potência de operação da máquina síncrona. Se eu controlo o torque e a velocidade, eu posso reduzir a potência de operação, economizando energia da máquina síncrona. Então, obrigado, pessoal, e até a próxima.